Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco e mais um Conectados com a Palavra. O amor em destaque. Sempre quando nós falamos nesse assunto, evidentemente, um dos textos que nos vem à mente é 1 Coríntios 13. E é o que nós vamos buscar. 1 Coríntios 13, versículo 13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. É o que Paulo diz nessa escritura. Os valores da fé e da esperança e do amor se fazem presentes na vida dos seguidores de Cristo nesse tempo presente, ao longo dessa nossa jornada terrena aqui. Mas no tempo futuro, o tempo chamado eternidade, aí a coisa tem uma outra dimensão. A fé, a graça por meio da qual o ser humano crê para a salvação. O ser humano vai a Cristo, recebe-o, depende dele, vive por meio dele. Mas a fé vai ceder lugar à visão. Paulo faz nesse sentido uma indicação quando ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Vivemos por fé, não pelo que vemos. Como disse, o cristão, ele vai a Cristo, o ser humano vai a Cristo, recebe Cristo, depende dele, vive por meio dele. Mas ele vai ceder lugar à visão. Paulo faz essa indicação. Nós vemos por fé, não pelo que vemos. A esperança prossegue mesmo depois de ter alcançado e obtido o grande objetivo da fé. Mediante a esperança é que contemplamos e esperamos a bem-aventurança eterna. Nessa felicidade eterna, continuaremos a contemplar e a esperar alturas mais e mais elevadas. Nós vamos prosseguir e nos manter em atitude de exploração e desenvolvimento contínuo, motivados, evidente, pela personalidade de Cristo. E a personalidade dele é infinita. A esperança se tornará uma experiência ou se voltará a ser uma experiência. Há nesse sentido uma outra palavra que Paulo escreve, e dessa feita aos Romanos, capítulo 8, versículo 24, onde eu leio assim: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, portanto, vai além do que nós vemos. Agora o amor. Nosso destaque hoje aqui é o amor. O amor é eterno. Isso porque Deus é amor e Deus é eterno. E nesse sentido, quem nos ajuda é o apóstolo João. Da sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele diz textualmente assim, 4, versículo 8 de 1 João: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Simples assim. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Voltando ao que Paulo diz, permanecer, verbo permanecer, ele pode ter aqui um sentido temporal. Permanecem eternamente, por exemplo. Ou pode ter um sentido lógico. Permanecem como as coisas são as mais importantes. Permanecem como as coisas mais importantes são. Seja como for, o amor é o mais importante entre fé e esperança e amor. É mais importante que fé e mais importante que esperança. Paulo, ele não poderia ter sido mais enfático e não ter colocado de forma melhor quando ele diz que
que alguém que tem os seus dons, ainda que sejam em grande número, esses dons que alguém possa vir a ter, tudo isso é muito importante. Mas não adianta ter todos os dons possíveis se não tiver amor. Alguém já disse que o amor é a raiz de onde brotam a fé e a esperança. Então, a figura de amor nas Escrituras é como a maior das virtudes cristãs. E o principal motivo disso é exatamente o que nós já lemos, o que João escreve. Ele é tão enfático nisso na sua carta, primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Mas ele não fica só nesse versículo 8 que eu quero reler, que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No versículo 16, ele vai continuar dizendo: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Essa é a base da nossa caminhada aqui neste mundo, nessa terra, enquanto aqui estamos nessa peregrinação. Não adianta sermos, seja lá o que for, se o amor não estiver presente, e se não fizermos o que estivermos fazendo por amor, ele vai ser, como diz a palavra de Deus, como soa uma lata vazia. Faz barulho, mas não tem conteúdo nenhum. Que Deus nos ajude a sermos realmente consistentes e possamos viver na base do amor, porque Deus é amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado porque Tu nos amaste e nos amas e nos ensinas a amar. Faz de nós, ó Deus, discípulos fiéis, discípulos que possam aprender a amar de verdade. Em nome de Jesus. Amém.